Você tá aí, aprendeu sobre pensamento positivo, sobre o segredo, lei da atração, descobriu o caderno da gratidão, o caderno da permissão, outras técnicas e tá se mantendo positivo, até que de repente deu aquela escorregada na casca de banana e caiu no sentimento de frustração que você não consegue sair de jeito nenhum. Como é que você faz para sair desse sentimento de frustração? Eu recebi essa pergunta na semana passada da Soraya Carmelo, se eu não me engano. Soraya, muito obrigada pela pergunta. E resolvi fazer esse vídeo para responder essa pergunta. Quando você cai nesse sentimento de frustração, o que você tem que fazer? Olha só, para a gente entender primeiro, a gente precisa entender o que causa esse sentimento de frustração, tá? O que causa o sentimento de frustração? É olhar para a realidade manifestada. Você está olhando que ainda não se manifestou. O que é a frustração? É o oposto da realização. Foi a frustração que me fez começar o canal, inclusive. Eu estava experimentando um sentimento de frustração enorme e eu senti que eu queria me sentir mais realizada e fazer algo. Eu compartilhasse conhecimento, tudo me traria esse sentimento, um sentimento de realização. Então, o sentimento de frustração é o oposto do sentimento de manifestação, de conquista, de realização. Tá? E ele vem normalmente de quê? De você olhar que você está fazendo algo e não está dando resultado. De consultar a realidade manifestada e perceber que ainda não se manifestou. E aí você se sente frustrado. Por exemplo, você está entregando currículo e aí ainda não te chamaram para lugar nenhum. Ou você começou já a aplicar para algumas faculdades e tal, vestibulares, de repente você não passou para nenhum. Aí você se sente frustrado, você tem uma expectativa do que você quer atingir, mas a realidade que está se apresentando para você é diferente da expectativa, do que você deseja. E agora, compreendendo como é que o sentimento de frustração se apresenta, o porquê que ele vem, qual que é a grande sacada por trás disso? Como é que você faz para não sentir esse sentimento de frustração? Basicamente, é não pontuando tão rápido. Abraham Hicks fala isso. A gente começa a mudar a nossa vibração, pode ser por uma técnica de visualização do Neville Goddard, por exemplo, pode ser por alguma outra técnica que você esteja fazendo, agradecer como se fosse real, enfim, e aí o que normalmente a gente faz? Pontua. Como pontuar? O que é pontuar, que os Abrahams falam? É olhar para a realidade manifestada, em busca do resultado que você deseja. Você olha para a realidade manifestada em busca do resultado que você deseja. Só que o que aconteceu? Não deu tempo ainda dessa onda de pensamento se colapsar em matéria. E aí, por conta disso, você se frustra. Como se você tivesse acabado de colocar um bolo no forno. Falaram para você, por exemplo, que o bolo fica pronto em, 40 minutos em forno médio, a 180 graus. Aí, ao invés de você aguardar os 40 minutos, em 25 você abre. O que aconteceu? O bolo tá lá ainda semi-sólido. Ele não tá pronto ainda. Aí você se frustra se você tá com muita vontade de comer o bolo. A mesma coisa acontece quando você pontua muito rápido. Você olha de novo para a realidade manifestada. Só um exemplo aqui, utilizando justamente as técnicas do Neville, né? Um exemplo principal do Neville, que quando ele queria muito passar o Natal com a família dele lá em Barbados, ele não tinha um tostão furado para fazer isso, e aí o Abdullah falou para ele, Abdullah era o mestre do Neville que ensinava as técnicas que o Neville passou pra gente depois através dos livros, palestras e tudo, mas quem ensinou para ele foi o Abdullah. Falou para ele viver como se ele já estivesse em Barbados. E aí o que o Neville fez? Vivia em Nova York como se já estivesse em Barbados. Ele fez isso por um bom tempo. Ele olhava para os prédios de Nova York e ele fala que era difícil isso, treinar a mente dele para isso, já que tem uma discrepância muito grande de Nova York para Barbados, que é uma ilha. Imagina uma ilha, como se fosse Ilha de Taparica, na Bahia, Moragogi, sei lá, sabe? Esses lugares de praia paradisíacos, e Nova York, que é um monte de prédio. E ali o Neville andava em Nova York fingindo que estava em Barbados. E ele fez isso, até que um dia ele recebeu a carta do irmão dele, Victor, e falou para ele que estava convidando ele, pagando a passagem dele, dando dinheiro pro terno e pros custos que ele tivesse, um terno novo para ele ir, para passar o Natal com a família. E aí o que o Neville fez durante esse período? Ele não olhou para a realidade manifestada, ele vivia como se ele estivesse em Barbados, mesmo estando em Nova York. Então ele não pontuou tão rápido. Será que já mudou? Será que alguém já apareceu com a solução? Será que eu já consegui o dinheiro para ir para Barbados? Não, ele não tinha nada, absolutamente nada, não tinha nenhuma solução. Ele só continuou ali fazendo a lei da assunção, assumindo o estado desejado. E não olhou para a realidade manifestada. O Neville explica que você faz isso por 3 noites, né? E depois você solta. O que é soltar? Aceitar como se fosse real. Só que você não fica buscando evidências
se já aconteceu ou não. É isso que é pontuar. Olhar, mas peraí, já aconteceu? O professor Hélio Couto fala a mesma coisa. Você assume que o carro está na garagem, mas não olha para a garagem. Porque se você olhar, você vai se frustrar. Porque o carro ainda não existe fisicamente, mas você tem que acreditar e manter a sua crença que ele já existe vibracionalmente. E aceitar que a realidade vibracional é tão real quanto a física. E aí, usando todo esse conhecimento ao nosso favor, o que a gente faz? Se o que eu quero ainda não existe no mundo físico, mas já existe no mundo vibracional, eu subo para a minha oficina mental, para o mundo da imaginação, como Neville fala, né? A oficina mental, os Abraham chama dessa forma. E lá no meu mundo da imaginação, eu tenho acesso à realidade vibracional. Então, toda vez que eu desejo olhar para a realidade manifestada e verificar se aquilo já aconteceu, eu vou para o meu mundo da imaginação, porque lá já aconteceu. E lá eu consigo encontrar o que eu quero, que na realidade é o sentimento de realização, o sentimento de completude. Tudo que a gente deseja, por fim, é para esse sentimento. É para experimentar esse sentimento. Então eu vou para a minha realidade vibracional através da ponte que faz, né? Através da ponte que existe, que é a imaginação, eu vou para lá e experimento aquela sensação do que eu já vivi. E dessa forma, eu começo a fazer com que eu não me frustre. Porque se eu for buscar a evidência física, ainda não aconteceu. Da mesma forma que quando eu faço um picolé, por exemplo, e eu coloco no congelador, se eu for olhar 30 minutos depois, tem líquido lá, não tem picolé ainda. E ali, se eu olhar o que vai acontecer, eu vou me frustrar. Então eu vou para a minha imaginação e degusto o que eu quero viver na realidade vibracional. E assim eu vou me acalmando, tá? Eu vou me acalmando, de modo que eu não me frustre, porque se eu for buscar na realidade manifestada, ainda não tem. Até que dê o tempo necessário para o que eu quero se manifestar na realidade física. Eu sei que muitas vezes bate o medo, o desespero, a preocupação, mas se a gente manter essa vibração do medo, o desespero, da preocupação, a gente fecha o canal de energia que está projetando a energia necessária para o nosso desejo se manifestar. Então a gente faz o esforço de se manter num estado vibracional positivo, tentar se acalmar todas as vezes que vier esse desejo de ver se já aconteceu, de olhar de novo para a realidade, muitas circunstâncias mesmo. Eu sei que a realidade, eu falo, ela bate na nossa cara, né? Mas o mais que você puder se acalmar e buscar esse alívio quando surgir esse sentimento, menos frustração você vai ter. Os Abrahams falam que é surtar menos, né? A gente sabe que vocês vão surtar, mas pelo menos que vocês surtem menos enquanto o que vocês desejam ainda não veio. E aí você vai se acalmando. E uma outra coisa, se está no estado de frustração, não se culpa por estar no estado de frustração, que às vezes a gente comete esse deslize. Mas eu não deveria estar aqui, meu Deus, e agora? Eu não posso pensar negativo. E aí você fica pior ainda, porque você fica com medo do medo, né? Você fica com medo da preocupação e com medo do pensamento negativo e fica pior ainda. Então o conselho para essa situação, Soraya, é esse. Toda vez que sentir o desejo de olhar para a realidade, volta. E já que está num lugar de vibração negativa, de frustração, comece a encontrar coisas na sua vida hoje que já te fazem se sentir bem. O que hoje te traz um sentimento de completude, de bem-estar, de alegria? Mesmo que não seja no assunto que você deseja realizar, tá? Em outro assunto, o que já te traz satisfação? Porque está só mudando o foco do seu pensamento. O objetivo, o fim é se sentir bem. Não importa de que forma você faça isso. Então, para ir saindo desse sentimento de frustração, vá olhando para o que não te traz frustração, para o que te traz alegria, para o que te traz satisfação. Pode ser uma coisa pequena. Um passarinho pousou na minha janela, viu uma borboleta hoje. Ganhei, por exemplo, um cupom de desconto de algum lugar. O que te traz alegria? Não precisa ser algo gigante. Coisas pequenininhas vão fazendo com que você vá focando nesse sentimento, tá bom? É isso, esse conselho de hoje aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se ele te ajudou, deixa o seu like. Se você tirou alguma sacada, algum aprendizado, comenta aqui pra mim. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, que ele é um conhecimento que pode agregar na vida de alguém, compartilha. Conhecimento é poder. Quando a gente compartilha o bem volta pra gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.